Isabelle, sobre sua carreira jornalística, apresentadora há muito tempo, como é que você começa a sua... Quando você se toca e fala assim, pô, isso aqui é pra mim, vou seguir aqui. Eu acho que o Dudu tem um pouco isso em mim. Eu não lembro não saber o que não ser isso. A minha paixão, o brinquedo que minha mãe sempre falou que eu mais tive na vida, e depois eu lembrei muito, foi microfone. Eu venho de uma cidade do interior, sem referência alguma de comunicação, sem nada, de uma cidade que tem 20 mil habitantes, interior de São Paulo, chamada Santo Anastácio, em que tinha a rádio do padre, né? Da igreja, né? E aí eu sempre quis ser jornalista. Eu sempre estudei brincando que eu apresentava um jornal. Tem fitas que você não vai lembrar. Você também não sei se quem é que tá vendo. Vai saber o que é. Eu tenho 40. Cassete. Quarto vai lembrar. Claro. Playhack, né? Ó, né? Pelo amor de Deus. Olha lá, tocando a música. Você queria a música, viu o locutor, falava, vamos tocar Isso agora. aí. Então, e putz, estragou a música que eu isso tava aí. dando. Comprar um monte de Já fita gravei cassete muito. do Paraguai pra gravar. É isso. Eu gravava um programa em que eu fingia que eu tinha o meu programa de rádio. Pô, maneiro. E aí eu sonhei e sempre quis ser jornalista. E meu pai, uma pessoa maravilhosa, em que tem menos de 2 meses que eu acabei perdendo meu pai, um corintiano que não tinha essa democracia corintiana, era a ditadura corintiana, então todo mundo é corintiano. Eu não posso ser igual o Dudu falar de coração. Eu sou de coração, mas eu não tenho alternativa de lembrar de ser outra coisa, entendeu? Era a ditadura corintiana. E aí, meu pai falou, nunca se meteu, foi sempre Verônica, muito bacana. Meu pai é um cara que morreu agora com 89 anos e o cara mais feminista que eu conheci na vida. Minha Que filha, legal. mulher tem que mostrar a perna que é bonita, mulher tem que ser independente, Que diferente, mulher tem né? que estudar. E a minha mãe falava assim, caraca, Maneiro. como estudar? Não tem, ela tem que fazer uma coisa, ela tem que ser advogada, meu irmão é engenheiro, minhas irmãs professoras, que é jornalista, ela tem que fazer o que ela tem é que estudar, e a única coisa que eu exijo dela. Então meu pai era um grande incentivador nessa área, e ele assinava a Folha de São Paulo. E eu sempre gostei muito de esporte por causa dele. Então, eu tenho memórias com meu pai maravilhosas, da gente se abraçar no final de Barcelona, em 92, com o time do José Roberto Guimarães, no vôlei. Caraca, Ele ir lá e maneiro. comprar o livro e eu ia fazer leitura. Eu lembro da final da Copa de 94. Eu tenho a sensação do meu pai, ele não falava e ele deu um berro e parecia que a gente tava na final em julho de 94, Roberto Baggio batendo. Então eu tenho tantas emoções. A final do Mundial do Corinthians eu tava com o meu pai, né? Foi no Japão? Não, não dava pra gente sair de Anastácio. Eu saí daqui e fui lá pra Anastácio. Justo. Mas meu pai não iria pro Japão. Não. Meu pai odiava estádio. Ele só me levou estádio pra ver a Gaviões, que era sempre meu sonho. Eu amava. Meio do e ele me levava, mas ele falava que quem gosta de jogo assiste na TV. Porque ele não gostava. Meu pai deixava muda a televisão e ficava no radinho. De certa forma, Cara, até concordo. De certa forma, até concordo. E aí, ele me influenciou no quê? Na minha profissão. Porque ele assinava muito jornal e a gente esperava todo dia o caderno de esportes para ler. Então, eu começo minha carreira sonhando em fazer o quê? Ser uma jornalista de impresso de futebol. E eu joguei até a faculdade futebol. Ruim pra caramba. Muito ruim, né? E aí eu adorava o Zé Elias, que era o Zé da Fiel, né? A época do Zé da Fiel, tá? Até comentarista, Pô, ai até meu Deus do céu. É mesmo. E adorava, tinha ele como ídolo, porque ele era raçudo, né? Ele era brabo, O do Zé da Fiel é raiz. Né? Camisa 5, então isso tudo aí. era camisa 5 pra mim. Essa época que eu peguei. E meu pai me levava pra ver treino no Parque São Jorge. A gente viajava 7 horas de carro pra ver treino. Caraca. Só pra ver treino do time do Corinthians. E aí ia pro Pacaembu e embora, voltava 7 horas de carro. Espetacular. É muito. Então ele me levou a isso. Eu cheguei a trabalhar, fazer um pouco, quando eu trabalhei na Globo. Cheguei a trabalhar no interior quando teve o Prudentão, quando Sim. o Ronaldo jogou. Derrubou a alambrada lá. Derrubou alambrado. Cheguei àquela briga da Independente, da torcida que foi de São Paulo, eu tava no meio cobrindo aquele negócio. Cheguei a fazer coberturas muito legais pra esporte, mas acabei virando tiro, porrada e bomba. Pô, mas aí, Isabelle, você pegou esse período lá de Corinthians e tal, essa coisa toda, chegou a trabalhar com esporte e foi parar no policial como? Eu fui. Eu volto nessa história do que eu quis ser jornalista, numa cidade que não tinha nada. Meu pai me influenciou e minha mãe sempre
depois que eu fiz a faculdade. E na minha cidade, como não tem faculdade, quando você chega, termina o colegial, irmão, quem pode fazer faculdade? Eu não posso ficar contando história de superação, meus pais tinham condições, tinha que fazer 5 filhos, né? Meus pais já eram avós quando minha mãe descobre que tá grávida. Sou eu. Meus irmãos são bem mais velhos, né? Por isso eu tive o privilégio de perder meus pais agora tem 1 ano. Os dois na mesma época, foram 70 anos juntos, então assim, quando ela foi, a gente sabia que ele, né, para ele só existiu o Corinthians ali, e os netos, bisnetos, ele foi tataraneto, é um ciclo de amor muito legal que se fecha, mas eu tenho a idade dos meus sobrinhos, e aí, para eles, eu fiz o jornalismo, quando você faz 17 anos na minha casa, você tinha que ir embora. Não é igual vocês que tem aqui uma cidade grande. Eu falo pro meu filho isso. Ele não consegue entender. Fazia 17 anos, mesmo com tudo isso, você tinha que ir embora para fazer faculdade. E aí eu vou para outra cidade perto, que é Presidente Prudente, onde eu faço faculdade. E aí tem o programa Estagiário Globo, que deve existir até hoje. Eu passei nesse programa Estagiário, porque eu era meio CDFinha. Ah, é? E aí eu passei nesse e fiquei em televisão. Nunca trabalhei impresso. Fui trabalhar impresso com a minha coluna no Jornal Dia, que durou 5 anos. Nunca trabalhei no que eu comecei. Sempre fiz televisão. Eu sou bicho de televisão e de rádio há 8 anos com o meu programa. Mas aí eu vou parar no Tiro, Porrada e Bomba. Eu faço Globo afiliada interior, que é o mais Tiro, Porrada e Bomba, uma coisinha, né, passional aqui, outra lá, nada. Uma galinha que roubaram ali. É isso. E é uma notícia, tipo, né? Avassaladora. É avassaladora. Você fica, a gente fala suitar, né? Quando você vai fazendo uma matéria. Então, daquilo tudo, sempre você vai suitando aquilo que não é o que... Fazer um programa interior, são coisas que acontecem. Então, você faz... Toda semana você faz uma receita de pão de queijo, você faz uma receita de coisa, você faz uma matéria da vacinação da febre aftosa, e aí isso, ou faz o esporte quando o Prudentão recebe jogo, você vai entrando do resto. E, de repente, começa a ter os presídios na minha região. Eu começo a fazer cobertura, né? Aí começa a minha história ali. Penitenciária, são os grandes que vão para os RDDs na região, eu começo a entrar ao vivo no Brasil, eu sempre gostei muito do ao vivo, né? Falo pouco, né? Improvisa bem. Improviso bastante desde sempre, eu gosto do ao vivo, sempre gostei do ao vivo. E aí, sempre gostei de ser repórter. As pessoas falam assim, lembro da minha tia falando, e agora você é apresentadora, quando eu apresentei o SPTV, que tipo, venceu na vida. Eu falava, gente, mas eu amo a rua, eu tô ali só porque ele pediu, né? E aí, eu comecei nessa onda de penitenciárias sendo construídas, eu fui entrando ao vivo, alguém da Globo de São Paulo me viu e me chamou para fazer férias. Eu sempre fui muito, eu quero ir para um meio grande. Aqui não tem no interior. Tem, mas eu já cheguei no meu limite. Até que eu me oferecia e eu cobria as minhas férias, eu cobria na TV Globo de São Paulo. E aí ali eu fui ficando, arrumei emprego. Fui setorista de economia, não posso falar. Aí, ó. Quase. Mas vamos fazer um segredo aqui? Eu cobri coisa muito legal de esporte. Primeiro, eu sou da época em que Presidente Prudente tinha Claudinei Quirino, André Domingos, Geração de Prata. Eu tive a honra de ver aqueles caras, eles são heróis olímpicos. Porque eles corriam numa pista na Universidade Estadual de São Paulo, que depois foi reformada, mas era uma pista que o cara, na velocidade do limite deles, eles tropeçavam, depois que botaram aquela pista linda. Eu sou da época de pegar esses heróis, Edson Luciano, queria até ver como eles estão hoje, são maravilhosos, tá? Vamos bater palma para as referências. Com certeza. Esporte. Geração de Prata, eu já trabalhava, vi o treino deles, e eu tenho uma curiosidade. Lá tem muito descendente japonês, então o beisebol lá é forte. Sim. E aí me mandava cobrir pauta. Eu nunca entendi esse esporte. Beisebol? Eu não sei até hoje como é beisebol. Não dá pra saber. Mas a gente fazia matéria lá de beisebol, tá? Tem que rebate. Tá? Fazia. Aí você me pergunta, como que funciona o beisebol? Não sei, eu conheço o que vocês chamam, lá é bets, aqui é o quê? Taco. E era esse o meu limite. Então, o que eu chegava? Eu cobri muito, eu só tô pela primeira vez. Sabe como que eu cobria? Lá era tipo, tinha seleção, os melhores estavam lá. Quem são os melhores? Né? Aí, o que eu pegava? Eu falava, como se veste um jogador de beisebol? Eu pegava o exemplo, depois eu dava o resultado do negócio lá. Assim. E aí, eu improvisava. E aí, pro Tiro e Porrada Bomba, eu começo a entrar nos ao vivos das penitenciárias, começaram aquela... lembra aquela época? Você nem tinha nascido, você não vai lembrar. Eu sou de 94. 94.
Mas a sua mãe tirava do canal que não era legal. Provavelmente. E aí, eu vivo, as lideranças, aquela toda... Alguém me vê, eu vou pra São Paulo, começa a cobertura, e de lá eu falo, eu vou ficar no Grande Centro. E comecei com economia, da BMF Bovespa, pelo grupo que era a RBS, que tinha um canal... Eu cobria 5 bolsas, Londres, Nova York, Mercado Futuro, isso e aquilo. Então era meio beisebol, mas eu estudei. Meio beisebol é bom. Mas eu estudei. Eu fazia ao vivo a todo momento, onde tinha um pregão ao vivo, tipo aquele povo gritando. E depois eu tive a oportunidade de vir pro Rio.